Olha, vamos falar de um assunto que tira o sono de muita família: o ciúme entre irmãos. É uma fase que pode ser bem estressante, né? Mas e se a gente olhasse para isso de um jeito totalmente diferente? Acredite, entender o que está por trás desse sentimento pode mudar tudo dentro de casa. Porque assim, né? De um dia para o outro, parece que a gente voltou no tempo. A criança começa a ter mais birra, fica mais agressiva, às vezes até volta a agir como um bebezinho. E para quem está cuidando, é uma situação bem confusa e, vamos ser sinceros, super cansativa. Mas afinal de contas, o que está acontecendo aí? De onde vem essa reação toda tão intensa? Será que é só manha para chamar atenção? Ou tem alguma coisa muito mais profunda rolando? Bom, na maioria esmagadora das vezes, o gatilho para essa explosão toda de sentimentos é a chegada de um irmão ou irmã. Pensa bem, a dinâmica da casa inteira muda da noite para o dia, e é a criança mais velha que sente esse tranco de frente. E qual que é a primeira reação? É aquela busca quase desesperada por proximidade. A criança quer colo o tempo todo, fica grudada, é quase como se ela estivesse falando: "Ei, ei, eu ainda tô aqui, viu?" É um sinal de alerta bem claro de que alguma coisa não tá legal por dentro. E aqui tá o pulo do gato de toda essa nossa conversa. Aquilo que a gente, como adulto, interpreta como pirraça, como uma provocação, na verdade tem uma raiz completamente diferente. Não é maldade, é medo. O que a gente tem aqui é um descompasso total, sabe? De um lado, o adulto enxerga maldade, uma disputa por atenção, e do outro lado tem a criança que está sentindo um medo real, gigante, de perder o seu lugar, de perder aquele porto seguro de afeto que ela tinha. Então, vamos colocar os pingos nos is sobre o que é o ciúme infantil. A questão nunca foi o irmãozinho em si. A questão é o medo. O medo de perder uma coisa que antes era totalmente garantida, o amor e a atenção que eram só para ela, de um jeito constante e previsível. E com esse novo olhar, fica bem mais fácil entender como muitas vezes a nossa própria reação de adulto, mesmo sendo cheia de boa intenção, pode acabar jogando lenha na fogueira. A primeira reação que quase sai no automático é essa: você tem que amar seu irmão. Só que o problema é que ninguém manda no sentimento, muito menos uma criança. Exigir amor só invalida o que ela está sentindo de verdade e ainda joga uma dose de culpa nas costas dela. E tem uma outra frase clássica que também não ajuda em nada, que é: isso é muito feio. O que a criança escuta é errado se sentir inseguro. No fim, a gente acaba culpando a criança pelo sentimento, em vez de ajudar a lidar com a causa real do problema, que é o medo. Certo, já entendemos o que não fazer. Mas e aí, qual é a alternativa? Existe sim um caminho muito mais construtivo. Vamos ver agora um guia bem prático em 5 passos para a gente conseguir validar o que a criança sente e, ao mesmo tempo, guiar esse sentimento. A estratégia toda se resume a 2 palavras-chave: validar e guiar. Primeiro, a gente nomeia o sentimento. Depois, a gente garante o nosso amor com ações. A gente inclui, nunca, jamais compara e, por fim, acolhe qualquer passinho para trás. Vamos ver cada um deles. O primeiro passo, olha, talvez esse seja o mais poderoso de todos, é simplesmente nomear o sentimento, sem nenhum pingo de julgamento. Um simples filho, eu sei que você está com ciúmes, pode ter um efeito calmante que é quase mágico. A criança se sente vista, se sente entendida, e só isso já muda o jogo. Agora, o segundo passo é sobre atitude, não sobre palavras. E o número é esse aí, 10. Só 10 minutinhos por dia. Mas são 10 minutos de ouro, a sós com a criança mais velha, sem celular, sem interrupção, sem mais ninguém. É nesse tempinho que a gente mostra, na prática, que o lugar dela no nosso coração continua ali, intacto. E os outros passos vêm para somar. Primeiro, incluir a criança nos cuidados com o bebê, mas sem pressão, tá? Para que ela se sinta útil e não obrigada. Segundo, nunca, em hipótese alguma, compare os dois. Isso só alimenta a rivalidade. E por último, entender a regressão. Não é um retrocesso. É um teste, é uma pergunta silenciosa que a criança está fazendo. Pai, mãe, eu ainda sou importante para vocês? E tudo isso junto nos leva ao verdadeiro objetivo por trás dessa abordagem. Porque a ideia não é só acabar com a birra de hoje, sabe? O foco aqui é construir uma coisa muito maior e que vai durar muito mais tempo. Se tivesse uma única frase para resumir tudo que a gente conversou, seria esta aqui: ciúme não é falta de amor, é insegurança. A criança não deixou de amar a família. Ela só está com medo de não ser mais amada do mesmo jeito, com a mesma intensidade.
E a consequência de construir essa segurança é transformadora. Porque uma criança que se sente segura do seu lugar, que entende que amor não se divide, se multiplica, ela não precisa mais brigar por esse amor. Ela pode finalmente relaxar e se adaptar à nova dinâmica da família. Então, a grande virada de chave é esta. O nosso objetivo não deve ser lutar contra o ciúme para acabar com ele. É abraçar a insegurança que está ali por trás e, com paciência e gestos de amor, transformar todo esse medo em uma confiança que vai durar para a vida inteira.